Boa noite, toda a torcida do Cruzeiro, a nossa nação azul. Não podia me furtar a falar com vocês hoje, depois desse resultado aqui, algumas circunstâncias muito ruins que nós vamos falar, mas primeiro, tecnicamente, a gente vê muitos falando, algumas pessoas estavam reclamando sobre o time. Eu quero relembrar primeiro a situação com que a gente pegou, já pegou um resultado adverso, uma derrota dentro de casa, muito complicada. Então, assim como no Campeonato Mineiro, quando a gente teve uma vitória, mas não conseguiu classificar, infelizmente, a gente herdou isso e acho que buscamos fazer a melhor partida possível para classificar em ambos e acabamos não conseguindo. Hoje eu lembro e chamo a atenção que a gente teve 9 jogadores que a gente conta ou como titulares ou que vem entrando com frequência que não puderam jogar. É claro que isso faz uma diferença absurda, né? Tanto que ontem o Ayrton, que acabou de ser integrado ao nosso elenco, teve que sair de Belo Horizonte cedo, né? Chegou ontem mesmo, dormiu pouco, alimentou mal, entrou em campo hoje e jogou. O Marco Antônio, ainda que também foi convocado, já teve que entrar em campo. Então, infelizmente, essas são realidades que, graças a Deus, sábado nós não teremos na partida contra o América, que é a nossa prioridade, sempre foi, todo mundo sabe, subir para a Série A esse ano e vamos continuar batalhando por isso. A diretoria continua atenta, esperamos que essa semana ainda a gente já tenha mais novidades em relação ao elenco, quando mais tardar na próxima semana. A gente sabe que a gente precisa fazer isso e vamos fazer isso, então essa é outra mensagem que eu quero levar ao nosso torcedor. E por fim, obviamente, registrar os protestos diante de tudo que aconteceu aqui hoje. A gente já teve um episódio lamentável contra a Caldense, né, que eu relatei quando a gente foi como visitante, e hoje aqui foi da mesma forma, né? Embora a diretoria do Cruzeiro, e eu continuarei assim, porque eu sempre prezo por um futebol melhor, tenha chegado, procurado a diretoria do CRB para poder conversar, para poder se apresentar, para poder, né, desejar um bom jogo, como a gente sempre faz, né? Eu acho que isso é uma obrigação do mandante. Eu lembro que a gente perdeu uma partida para a Chapecoense no Mineirão. A primeira coisa que eu fiz quando acabou o jogo foi ir à diretoria da Chapecoense dar os parabéns pelo jogo que eles fizeram e mereceram ganhar de fato aquele jogo, né? Então, acho que isso faz parte do futebol, a gente busca o futebol melhor. E infelizmente não é o que aconteceu aqui hoje, né? Nosso diretor de esporte, André Argolo, inclusive no meio do jogo já foi protestar a CBF. O que a gente viu aqui hoje foi desde o começo o antijogo, desde o começo, um pênalti claríssimo não marcado, que a gente viu toda a televisão que transmitiu falando isso para nós. No intervalo de campo, absurdamente, quem assiste futebol pode ver isso, o time adversário veio bater bola do lado nosso para molhar tão somente o nosso campo de defesa, o ataque deles, e fatalmente a gente viu que o gol que eles fizeram foi um escorregão do Léo. Isso foi reclamado também durante o jogo, foi levado ao representante da CBF aqui. Acho isso um extremo antijogo, você molhar só o campo de ataque seu e de defesa do adversário, ainda mais quando isso acarreta o gol, que foi o que aconteceu. E nós não esperamos o pior acontecer para reclamar. No próprio intervalo, quando isso aconteceu, o nosso diretor foi até a diretoria da CBF falar isso. Fui relatado ainda que quando o nosso time chegou no vestiário, o vestiário apagado. O Henderson os jogadores tiveram que se locomover e conversar com a lanterna de telefone celular. Gente, apagar isso é a coisa mais baixa que pode existir. Isso me lembra quando se fala dos jogos de Libertadores, que cortam água quente do estádio, que pintam os vestiários para poder o jogador ficar respirando tinta tóxica. Enfim, a hora que você chega no vestiário, no momento de descanso e de conversa, e não ter luz no vestiário, isso é um absurdo no futebol brasileiro em pleno 2020. Eu mandei uma mensagem de protesto para o presidente da CBF, para o secretário Walter Feldman, que eu visitei essa semana, para o vice-presidente Castelar, para o vice-presidente jurídico Carlos Eugênio. Já estamos relatando tudo, vamos mandar para a CBF, vamos mandar para o STJD, porque é um absurdo a forma como a gente foi tratado do que aconteceu aqui hoje. Tiramos fotos e mandamos, só existem 42 pessoas que podem ser cadastradas por delegação, né? Então a gente vem basicamente com 3, 4 membros da diretoria fora o futebol, porque a comissão é grande. Mandamos uma foto em que do outro lado a gente viu mais de 20 pessoas situadas na arquibancada torcendo, agindo realmente como torcedor e não como diretoria, né? Então, o tempo inteiro fazendo pressão, gritando, hostilizando, inclusive, mais uma vez, nesse caso, não fui eu como em Poços de Caldas, mas hostilizando um diretor nosso, hostilizando os nossos jogadores, né? Enfim, então, desrespeitando claramente isso. Essa foto também foi mandada. Ao fim, quando acaba o jogo, a nossa diretoria, querendo passar para o vestiário, fomos trancados com corrente. Estava uma tranca com corrente, uma porta, não deixaram a gente sair para voltar para o vestiário. Enfim, isso também foi registrado pela nossa equipe. Então nós vamos mandar isso porque eu falo sinceramente, quem me conhece
sabe do meu perfil, eu não sou de reclamar. Quando a gente perde e perde na bola, a gente dá os parabéns, igual eu falei que a gente fez no jogo contra a Chapecoense. Reconhecemos o erro e buscamos melhorar, mas é um absurdo o que aconteceu aqui hoje, né? A gente quer sempre um futebol melhor. Eu fiz curso na CBF, fiz em outros lugares para defender isso. Eu sempre prezo por um futebol melhor. Foi isso que eu levei para o presidente Caboclo e para o secretário Walter Feldman na visita que eu fiz à CBF. Agora, o dia que o futebol brasileiro, sabe o dia que vai mudar dessa forma aqui? Nunca. Enquanto for admitido esse tipo de coisa, molhar um campo só, deixar a delegação credenciar mais gente, apagar a luz de vestiário, o futebol brasileiro nunca vai melhorar. A Libertadores nunca vai ser a Champions League, eu já citei esses exemplos por isso, porque lá a gente vê muita cortesia, muito tratamento igualitário, respeito a essas regras. E infelizmente isso não ocorreu aqui hoje. Ainda bem a gente registrou tudo, vamos submeter a CBF. Repito, não estamos aqui justificando o resultado de campo, hora nenhuma, é claro que não é o nosso perfil fazer isso, embora, repito, tenha sido registrado, né, um pênalti. Além do pênalti, outro fato interessante, que todo mundo acompanhou, a hora que o Henderson foi substituir 2 jogadores ao mesmo tempo, o árbitro manda um entrar, manda bater o escanteio e depois o outro e queima, assim, o momento de substituição nossa, né, segundo o Henderson até ele falou, eu errei, eu sou humano. Peraí, né? Com todo respeito, eu sei que é uma substituição do time num momento desse. Então são erros que, embora seja humano, que o árbitro seja humano, eu reconheço, não podem acontecer. Não podem acontecer. Então, eu vim aqui de cabeça erguida. Primeiro, pedir sim desculpa à torcida, porque eu sempre falei, bati no peito, falei que a responsabilidade era nossa. Embora a gente tenha herdado, né, esse placar de uma forma que a nossa derrota se deu dentro de casa quando a gente não estava aqui. Mas é nossa sim. Mas, repito, lembro que estavam com 9 jogadores titulares ou que entram frequentemente a menos, que vão estar de volta no sábado. A gente vai reforçar o time, a gente vai de cabeça em pé e vai com muita convicção de que a gente vai melhorar cada vez mais e vai subir para a Série A. E fica aqui o meu protesto novamente, que eu já fiz para o WhatsApp e vamos fazer formalmente para a Confederação Brasileira de Futebol. Se nós não preocuparmos para o futebol melhor e mais justo, o futebol brasileiro nunca vai melhorar. Nosso produto nunca será bom. Não adianta vender direito de transmissão internacional se o campeonato for uma várzea fora de campo. É isso que não pode acontecer. A CBF não pode permitir que isso aconteça de forma alguma. Então esse é o nosso pedido para que o futebol brasileiro seja cada vez melhor. Um abraço a todos vocês. Novamente, então, fica aí as nossas desculpas. Esperamos todos os 9 milhões de torcedores sábado com seu coração do lado de fora do Mineirão para a partida contra o América. Um abraço.